Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Despertar Sem Edição. Hoje estão recebendo a minha querida Chayana Barbosa, minha irmã, e a gente vai conversar sobre o despertar. Ai, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada por ter Ai, topado olhar para esse lugar da mente. nossa, Valsa, muito obrigada por esse convite e vamos junto, sem edição. Sem edição. É, Normalmente eu começo perguntando para as pessoas como foi o despertar, mas antes da gente entrar aqui, já surgiu na mente aqui uma ideia para a gente conversar e que eu acho que você deve olhar muito para ela no seu trabalho como social media, eu vou colocar assim, que é não existe erro na Rai. Depois, se a gente sentir de voltar lá no que parece a história de Rai, a gente vai, mas esse não existe erro me pegou aqui já no início. Me conta o Já que nos que vem. bastidores, né? Já nos bastidores ele já veio. Já vem nos bastidores. Eu acho que não existe erro. Tudo tem um lado bom de tudo. Por mais que a gente pense que é um erro, mas não é um erro. Tem um propósito atrás disso. A gente já chega atacando, né? Como não deu certo, não era isso que eu queria. Mas tem um plano muito maior para isso, que a gente não consegue ver. Por isso que a gente tem que pedir para Jesus levar a gente além, me leva além do erro. Parece ser o erro, né? Parece um erro, né? Como tem sido para você se desfazer dessa ideia de erro na mente? Ah, uma loucura? Adoro. Uma verdadeira loucura, porque é um desejo do coração, mas o ego é muito apegado, né? A essas ideias, a esse erro. E está sendo um processo, uma loucura, maravilhoso, mas uma loucura. Então, fazer assim, total, uma entrega total, assim, pro ser, né? Então, uma loucura aqui, né, mano? Mas trazer isso de forma prática, né? Rai? Eu e Rai nos conhecemos, parece trabalhando de voluntárias no Instagram da Frequência do Amor, parece. Parece. Parece que é isso que a gente fazia. Mas é muito esse lugar da gente topar não ver o erro e ainda assim seguir a guiança. Porque, como você disse, a gente não alcança o que o plano está tentando resolver. E aí, vamos supor que trocou uma letra num post. Faltou uma letra. Parece na forma um erro. Pra gente é um convite para olhar pra mente. Ou praticar a presença, né? Que é a O que eu tava fazendo quando eu tava fazendo aquilo? será que eu estava realmente presente? Ou às vezes fazer, refazer não tem problema, mas de estar com a mente ali, não focada no erro, pode ser o erro, mas não focada em se culpar, em pegar o chicotinho nas costas, ah, eu errei. Não, é muito além disso, né? Muito além. Você falou isso, me veio assim, uma coisa que tem ficado viva para mim nos últimos dias, sabe? Falei até no vídeo essa semana lá do canal. O aprendiz feliz não se culpa pelo aprendizado. E esse é um treino. Não alcancei ainda não. Mas tamo lá. Estamos indo. E como é que você chegou no curso, Rai? Me conta, como que parece que foi o despertar de Rayana?
foi uma desconstrução total, porque eu sempre cresci numa casa onde a religião era mais importante de tudo. E na época eu trabalhava como manicure e eu tinha uma cliente que ela já estudava o curso e ela via, eu acho que ela via essa necessidade minha de ir mais além, de não focar, né? E eu lembro que ela foi de pouquinho em pouquinho. Ela foi colocando a sementinha. No começo foi bem assim, eu batia de frente, não aceitava, e ela foi indo. Então, ó, assiste esse vídeo aqui, ó, tem esse livro. Aí ela me mostrou o livro. Eu falei, você leu esse livro inteiro? Quando eu vi o tamanho do livro, eu falei, meu Deus! E aí Para quem não conhece, gente, é isso aqui, ó. falei, você leu o livro inteiro dela? Ah, a gente lê, tal. Ela fazia parte de um grupo de estudo também. E aí eu já fui na parte material, né? Não fui além. Quanto que custou? Nossa, quantas páginas que tem? Como assim? E foi Moça, indo. um livro de quase R$ 200, que tem Moça, você tá louca? mais de Tem 1.000 a capa páginas. dura e a capa mole? Que a capa dura é mais caro? Não, não tá. E foi assim, foi um baque. O que me impressionou foi a grossura dele, foi o tamanho dele, né? Que me surpreendeu. Eu falei, gente, mas tem tanta coisa aí nesse livro. E ela foi falando, foi falando, foi falando. E aí eu comecei a assistir uns vídeos. Eu comecei a assistir os vídeos da Paulinha e eu me interessei, que é da Frequência do Amor. E foi indo, e foi tão lindo assim, essa desconstrução, porque bem na época que eu conheci o curso, eu comecei a trabalhar na igreja. Adoro. Aí eu comecei a trabalhar na igreja. E aí foi uma loucura, porque eu conheci o curso e eu estava trabalhando na minha mente num lugar sagrado, num lugar santo. E foi assim uma loucura na mente, assim, porque eu enxergava pessoas como eu posso dizer, como ídolos, e Jesus foi desconstruindo esses ídolos nessas pessoas que eu via dentro da igreja. E o curso lá. A, 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 trabalhando na igreja era assim, o curso assim, e foi indo, foi indo, foi indo. Era uma gangorra. Cada momento era uma coisa, era a igreja, era curso, era a igreja, era curso. Mas eu sinto que aquele tempo que eu passei trabalhando nesse lugar foi por aprendizado. Não era trabalho, era muito aprendizado que eu tive ali. E, e foi indo. Aí comecei a me aprofundar nos estudos do curso e conheci a falsa no retiro para se aprofundar. E foi indo. E estamos aqui, já quase 4 anos estudando o curso. E foi assim, foi um passinho de cada vez. O curso chegou de um passinho de cada vez e Jesus foi muito amoroso comigo assim nesse processo. Hoje tenho muitos companheiros poderosos assim junto comigo. Nunca imaginar assim, gente, o tanto de milagres que eu estou vivendo, vivi nessa jornada. E eu sinto que o curso para mim foi um presente assim no meio do caminho. E ele é muito gentil, né? Ai, quando a gente se abre. Senti de tirar uma cartinha para mim essa semana, do oráculo do pão, e eu tirei a cartinha da paciência. Entender que tudo tem seu tempo. Uhum. E, e respeitar isso é assim, respeitar o nosso tempo, né, da nossa personalidade, porque
Eu sinto de te pedir para compartilhar um pouco, né? O que parece que mudou na vida de Rayana antes, depois do curso. Mas é muito menos sobre a forma e muito mais sobre como a gente se sente e como a gente encara as coisas. É o que você já trouxe, né? Aquele tempo que eu trabalhei na igreja, era um aprendizado, não era tipo, não era trabalho. Conta pra gente o que parece que mudou na vida de Rayana aí, nesses 4 anos. Nossa, me ajudou assim a olhar para o irmão que ele, nós somos únicos, não tem maior, não tem melhor que ninguém, somos todos iguais. E eu antes de coração, é que eu sentia que tinha pessoas melhores, que iam para o céu primeiro que eu era a pecadora, e eu não ia para o céu, eu não era merecedora, e o curso me trouxe que o céu está aqui agora, a paz de Deus está aqui agora. Não existe pecado, não preciso me crucificar, eu não preciso me maltratar, eu não preciso seguir essas regras que parecem que são, são certas, né? E eu fui muito criticada por isso, assim, porque eu me senti de me afastar, mesmo trabalhando na igreja, mas vinham os irmãozinhos trazendo as ideias, né? Mas você é secretária da paróquia, você tem que ir na igreja, você tem que frequentar. E tinha um pedido do meu coração para não ir. E eu estava em paz com isso. E eu acho que é o mais importante. Eu acho que a gente seguir o que está aqui, a gente está em paz, a gente fazer ou não fazer, deixar de fazer. O importante é o que está aqui, não o que os outros falam. Ou... Então, eu sinto que isso, o curso me ajudou, assim, Jesus me a olhar o outro sempre está. Critico ainda até hoje, não vou negar, julgo, mas com outra visão. Assim, eu sinto que eu volto mais rápido, eu me culpava de eu não ir na missa no domingo, nossa. Jesus, já, na hora que eu chegar lá no céu, ele já vai estar com a cardeneta. Ó, lembra aquele dia, 22 de novembro, que você não foi na missa? Não foi a missa. Você não comungou? Olha aqui, ó. Então, isso desfez de dentro de mim, sabe? Nossa, porque a gente não tá aqui só fazendo um disclaimer, gente, vamos basar aqui, né? A gente não tá aqui para falar mal de nenhuma religião, todas elas são úteis e nos foram úteis. E se a gente sentir a aliança for a gente ir para missa, o culto, por não Com sei onde, certeza. a gente vai, entendeu? Mês passado eu estava em Aparecida do Norte. Tava lá em Romaria e tá tudo bem. Era uma aliança do meu coração e tá tudo certo. E foi, assim, uma missa espetacular que eu tive. Não é criticando a religião, qualquer religião, jamais. É o que estava sentindo no meu coração de não ir, tá tudo bem. Deus não vai me crucificar por isso. Eu não vou ser Hum. menos amada por isso. E eu sinto que é importante a gente trazer isso, porque tem as pessoas que nunca tiveram religião, nunca vão ter, não têm afinidade, não têm aliança, e aí elas não vão pro céu, que a gente já descobriu que é agora, mas tipo, não pode ficar em paz. Como é que vai ser? Que Deus seria esse, né? Tipo, não, só sou seu pai e sou bonzinho com você se você vier aqui na igreja. Nessa igreja, nessa aqui. 3 vezes por semana. E tô com a cadernetinha. E não faz nenhum sentido com o ensinamento que Jesus veio trazer.
né? Nenhum. E isso, para mim, me conta como foi para você, mas para mim, uma das grandes viradas de um curso em milagres na minha vida foi a lição da crucificação não é um sacrifício, é a ressurreição. Isso fez assim na minha mente. Eu falei, oi, como é que é? Volta aqui. Não, volta? Hã? Me conta. E eu acho que eu sinto, me fala o que vem aí, né? Mas eu sinto que é um pouco do que você compartilhou, de tipo, tá, tudo bem, se a criança não ia à missa, amém. Jesus não tá lá com o caderninho me pedindo sacrifício. Ele tava falando, moça, você não morre. Você tá achando que você morre? Não. Isso é muito além, né, Falsa? É muito além de, não é de ir ou não ir, independente. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas e tem que estar com Deus sem sacrifício. Sem, nossa, se eu não fazer isso, eu vou me sentir culpada. Não, tem que ser uma coisa natural, uma coisa que vem de dentro, de escolher, sabe? Não porque o outro falou, não. Eu não senti criança de ir na missa. Mas, mês passado, eu estava em Aparecida do Norte. Fui em 300 mil capelas. E senti uma paz tão grande. Senti Jesus em tudo. Porque ele está em tudo. Ele não está só na igreja. Ele está aqui com a gente. Ele está na minha casa, na sua casa. Ele está em tudo. Isso que essa é a grande jogada, sabe? Sentir ele em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ah, sim, compartilhar uma experiência que eu tive. Puta. Esses dias atrás eu precisei fazer uma endoscopia e eu estava com medo, muito medo, muito medo, assim. E eu, a hora que eu acordei para ir fazer o exame, eu falei, Jesus, vem aqui comigo, eu não sei, eu quero uma experiência. E fiquei rezando desde a hora que eu acordei até a hora de fazer o exame. E aí eu entrei, a hora que eu entrei no hospital, e eu estava tremendo, realmente, eu estava com medo, mas entregando para Jesus. A hora que eu entrei no hospital, tinha uma banda tocando a música do Espírito Santo. Você já viu um show dentro do hospital? Eu vi um show dentro do hospital. Fala, aquilo, eu só chorava, porque eu senti que era ele ali, ó. Relaxa, ó, eu tô aqui, ó. Vou botar uma musiquinha aqui pra você, a hora que você for entrar. Tinha bateria, tinha teclado. No hospital. No hospital, no corredor que eu passei. Aí eu olhei assim pra minha mãe falou assim: Ó, Jesus dando boas-vindas pra você. Porque não basta mandar a banda para dar boas-vindas, ele ainda manda a companheirinha poderosa para legendar. O que está acontecendo? Tipo, olha Jesus dando as boas-vindas para você. Nossa, e foi uma experiência assim, foi uma oração e, e eu pedi pra ele. E ele atendeu. Eu falei: Jesus, eu quero uma experiência aqui. Parece que eu vou fazer uma endoscopia, mas eu não sei. Me mostra que você está aqui. Aí eu entro dentro do hospital. Espírito, aí começou a tá, aquilo que assim, ó. Eu na recepção, o povo pensou assim, nossa, a menina deve estar com medo de fazer esse exame, porque eu não parava de chorar. Eu só chorava, eu só chorava, só chorava. Minha mãe, calma. Mãe, olha isso que Jesus mandou para mim. E eu só chorava. Foi assim, foi único. Então, quando a gente pede experiência, espera que ela vai chegar. Ela vai. Porque ele não vê a hora da gente pedir experiência. Ele está sentadinho esperando. Quando a gente chama por ele, ele vem.
Nunca que eu ia imaginar que eu ia chegar no hospital e ia ter uma banda tocando música do Espírito Santo. E o melhor é a fala da sua mãe foi perfeita ainda. Tipo assim, ele tocou no bracinho dela e falou: fala isso aqui pra ela, só pra ela Eu não acho que ter ela dúvida. entendeu. Entendeu? Você confirma aqui pra mim, por favor? Você faz um amor, assim. Ai, gente, ele é muito perfeito, né? Eu não aguento, não. Ele é. Nossa, de eu estar fazendo caminhada assim, e eu ver, eu sou muito ligada com coração e beija-flor. Nossa, quantas e quantas vezes eu estou sentada assim na área, eu começo a conversar com ele, parece um beija-flor. Falar, ah, você chegou, né? Fala, ah, tá escutando o que eu tô falando. Eu parece que eu vejo formatos de corações, de beija-flor, assim. Então ele tá o tempo todo se comunicando com a gente, falando com a gente. Qualquer. E na linguagem, e na linguagem que a gente entende, né, Rai? Sim, sim. Nossa, eu com beija-flor, assim, meu Deus, já tive muita experiência com beija-flor. E eu estar sentado na sala, em oração, eu escutar um passarinho cantar. Eu vou olhar um beija-flor no varal. Eu falar, ah, você tá ouvindo, né? Eu sempre converso com o beija-flor. Se o beija-flor chega, eu já começo a conversar. Ah, é muito lindo. Porque não é. A gente está sempre se relacionando com a gente mesma, né? Mas nós duas temos forte esse lugar da figura de Jesus como um grande companheiro poderoso. E eu sinto que me é muito útil, sabe, Rai? Eu acho que para você também. Porque no fundo, no fundo, no fundo, nós somos um. Tá, mas isso é muito abstrato. E aí, nossa, obrigada, Jay. Ele fala no curso, né? Que sem mim, sem ele, a distância entre você e o pai pareceria muito grande. Então ele vem intermediar essa relação para a gente se sentir mais perto de Deus. E Segurar na nossa mão e falar, vamos, vamos. Já não, segura minha mão, vamos. não, não, não. Tem mais alguma experiência viva aí, vendo? Hum. Nossa, me veio uma experiência que eu tive com beija-flor aos símbolos, né? Eu tava na janela, assim, da minha sala, e eu tava passando num treino, assim, e eu tava chorando muito, conversando com Jesus, e conversando, conversando. O beija-flor veio, parou na minha frente, assim, olhou e voou. Ah! Ah, ah. Aí lascou. Desmoronei, desmoronei. Porque, nossa, sabe quando você sente o coração parar? Eu sinto o coração parar. E veio assim, por um instante eu fiquei com medo, que eu falei, meu Deus, ele vai me atacar. Ó o medo, né? Ó o medo. Olha o medo do amor. Ele vai me Ó o atacar. medo do amor. Ó o medo do amor, já viu já. Ele parou assim, olhou. Nossa, foi. São tantas assim, mas essas, nossa, essas últimas foram que marcaram. Foram esse instante de, porra, eu tô aqui, tá? Sempre aqui. Sempre. Nossa, ele deixa a gente até sem palavras, gente. Só sentindo. Nossa, e quantas vezes assim, eu, eu gosto de escrever.
Quando eu vou conversar com ele, vamos lá, Jesus. Aí eu começo a escrever. Eu sinto de escrever, eu vou abrir o livro para ler. Falar, meu, você leu o que eu escrevi, né? Porque a hora que eu vou abrir o curso, às vezes uma mensagem no Instagram, alguma coisa, eu falo, Jesus, é o cara. Ele fala, ele fala, tem que estar atenta, presente, porque ele fala, a qualquer momento, lavando uma louça, ouvindo, sei lá, pode ser uma música, tá? Só pedir que ele vem. Nossa, uma vez eu estava com muita dor de garganta, eu fiquei vários dias com dor de garganta. Vamos lá pro curso, né? Vamos abrir o livro, né? Eu nunca esqueço que uma frase assim, acho que falava sobre julgamento, eu não lembro direito, mas estava escrito assim, tira a espada da sua garganta, a espada do julgamento, alguma coisa. Falei, pronto, falei, obrigada. Era o que eu precisava. Obrigada de nada, né? Tá, né? É isso. Hum. E é legal, não sei porque, enfim, não sei para que serve nada disso, mas estou sentindo a gente trazer essa metafísica, né, Rai? Que o milagre, ele é a mudança na mente. Ele muitas vezes reflete na forma, a gente muda os reflexos que a gente está vendo, mas não necessariamente. E isso é uma coisa muito desafiadora no curso, porque a gente vem, né, o ego, todo o plano do ego, então tudo que a gente vê no mundo, o que a gente chama de mundo, é para a gente fazer uma vida melhor e melhorar a Rayana, melhorar a Fausta. E aí o curso vai falar assim: não, amor, você não é isso aí. Deus já te criou perfeitinho. Você precisa só aceitar que você não é isso que você acredita que é. E aí, minha irmã? Aí, Aí foi que o barraco desabou. é de cair da bunda, É. literalmente. Hã? Mas é isso, porque é muito diferente, gente. Onde você já ouviu antes do curso? E eu não quero colocar o curso aqui no lugar de ídolo, não, tá, gente? É só porque é a nossa experiência aqui. Que você não precisa mudar. Você só precisa mudar sua mente sobre o que você pensa sobre você. Você não precisa mudar. Não precisa mudar Rayana, não precisa mudar a forma de Rayana, comportamento de Rayana, entendeu? Onde vocês já ouviram isso? Todo mundo falando o contrário. A gente é contra. Sim. E quanto tempo a gente perde tentando, né? Arrumar a personalidade, deixar a personalidade mais bonitinha, mais querida, mais inteligente, mais rica, mais sarada, mais saudável, mais importante, mais poderosa. É, gente, é um desfazer muito profundo. E isso Amém. da mente. E isso tem muito a ver com o que a gente começou falando, né? Que a gente estava aqui nos bastidores falando do erro e eu senti de trazer no início, e é esse ponto de não ver erro, eu não vou ver erro, é um convite para o perdão.
Isso que eu estou percebendo como um erro é um convite para o perdão. Aí você muito bem trouxe, ó, talvez seja um convite para presença. Você estava presente quando você trocou aquela letra? Talvez quando se trabalha em equipe, nesse lugar que a frequência coloca a gente, é um desfazer do orgulho, porque Fausta tem um gosto, Rayana tem outro, e o resto do time tem outro. E como é que a gente vai parar aqui e ouvir a voz? Porque a voz de Deus é única. Então, enquanto não tiver todo mundo ouvindo a mesma coisa, tem purificação. E isso mata o ego do coração. Ele fica, Não, mas você está sentindo isso, você tem que seguir. Às vezes não é isso. né? Porque e aí é esse lugar, eu sou muito grata à frequência nesse lugar, porque é o nosso laboratório mesmo de olhar, de Sim. a Rai tá sentindo que o post é rosa, eu sinto que o post é laranja, a Mika verde. E aí, então, não. Aí você faz pra você tá perfeito, tá lindo. Você leva, não brilhou. Entendeu? Ficou muito laranja, ficou muito rosa. Não, não, não vai, não. Então, vamos olhar para mente. Vamos ver o que, Porque né? aí é esse o processo que eu acho muito legal desse. A frequência convida todo mundo para isso, né, na comunidade, mas a gente, nos bastidores, a gente treina isso com muita clareza e intensidade e propósito o tempo inteiro. Então, o post não brilhou, não tá bom para todo mundo, tem alguém que tá incomodado, a gente não vai sentar para discutir a paleta de cores do post. A gente vai para sentar para o que tem aí na mente. Tô achando que eu tô errada, tô achando isso, tô achando aquilo, tô achando aquilo. Tô me sentindo assim, tô sentindo uma tristeza. Solta, Solta, entregue, entrega. entrega. Não sei se alguém tem curiosidade, mas tô sentindo de compartilhar, né? Quando a gente faz reunião de time na frequência, 90% do tempo é entregar. O que tá na mente? E aí, faltando 2 minutos, tá, então, esse laranja aqui, troca pra Vamos paleta um passar pouco. na prática, vamos pro prático. Vamos pro prático. O prático demora 5 minutos, no máximo, 10, quando tá assim muito. Porque aí ele dá, que aí ele traz alguém que fala, coloca esse, aí você coloca. Nossa, todo mundo ama. É essa Tá vendo? experiência, né? Ai, conta pra gente. Muito, muito de nossa, olha que lindo. Não, não tá bonito. Ah, eu não sei. Não, vamos olhar, vamos ver o que. Nossa, uma coisa que acontece muito aqui é, vou fazer uma edição de um vídeo. Computador trava, energia cai, internet dá PT. Eu falo, Jesus, não é problema da internet, não é problema do computador. Memória cheia, aparece às vezes o computador memória cheia. Fala, sei que memória cheia. É outra memória que tá cheia, né? É outra memória, não é essa aí. Não é do computador, é outra memória, é uma memória mais além. Aí, e é tudo na mente. E aí eu tenho um grupo com Jesus, né? Acho que você tem também, né? Temos um grupo com Jesus. Fala, ó, e ele escuta tudo. A gente Escrevo, manda os áudios pra ele e ele. mando os áudios para ele e vai, aí às vezes conversa com um companheiro poderoso, pronto, volta tudo. E é um instante, né, nessa entrega. Parece que tá dando erro, não tá fluindo, não. Entregou, parece que volta tudo no lugar, mas é Resolve. sempre na mente. E eu tentava sempre resolver na forma. Não, vou comprar uma memória para esse computador, porque não dá. Eu vou Vou limpar aumentar o esse pacote. computador. É, vou aumentar o pacote da internet.
porque não dá, Não tá suficiente. não tá suficiente, não, mas não é isso. O Às problema vezes pode até ser, porque eu precisei trocar o pacote da minha internet aqui, nossa, foi um anjo que veio aqui, o cara que veio trocar, ficamos conversando, foi muito bom. Às vezes foi isso, a gente não Porque às vezes a sabe, gente precisa, a gente não sabe para que serve coisa alguma, mas a gente precisa daquele encontro santo. a gente não sabe. E foi maravilhoso. É isso. Não tem erro. Não tem erro. E assim, e não tem problema trocar o pacote da internet. O problema, não é problema também, né? Mas assim, a nossa mente fica confusa quando acha que o problema é o pacote da internet. E aí, tipo, você vai purificando o que tem na mente, aí vai vir uma guiança. Não, troca o pacote da internet, sim. Liga lá na operadora X, tal hora, marca tal dia. E aí chega o companheirinho poderoso em formato de o anjo, em formato de companheiro poderoso, para vir trocar a internet, porque precisa daquele encontro santo e a internet é a desculpa daquilo. Mas pode ser que seja como você trouxe da memória, né? Da memória cheia. A hora que você esvazia sua memória com Jesus, a do computador, sem você jogar um arquivo na lixeira, Memória cheia. esvaziou. Ah, como? Mas esvazia. Gente, acontece, tá? Porque tá tudo na mente mesmo. E a gente só acredita nisso na experiência. Na prática, né? Na De prática. viver isso, né? Uma vez vou começar a escrever, ter um caderninho só para Jesus. Eu, né? Um caderninho só para Jesus. Ah, porque eu vou comprar um caderno assim, de coração, não sei o quê, mas eu tava sentindo um incômodo. Porque eu queria um caderno assim, de tantas folhas. Não, tem que ser com a. Como que é? Espiral ou não? Isso, tem que ser, com a espiral e nananana. Eu falei, não, pera, alguma coisa tem aqui. E aí eu fui olhar. Eu lembro que a Liz me ajudou a olhar isso. Eu lembro que eu conversei com ela. Ela falou, a questão não é a cor do caderno que você vai comprar. Você pode pegar um papel sulfite aí e começar a escrever. E eu lembro que foi um treino que eu fui além do comprar o caderno. E eu olhei para isso e falei, não, eu quero esse momento para conversar com Jesus, independente da cor da caneta, da cor do papel, se é grande, se é pequeno, pode ser um post-it, pequenininho, pode ser no celular, mas eu quero esse momento para ele, para entregar tudo que está aqui. Passou, não queria nem mais comprar caderno. Não queria nem mais comprar caderno. Queria pegar qualquer coisa para escrever para ele. Não queria nem mais caderno. Não precisa mais, porque não é sobre a forma, gente. E esse treino, é interessante a gente trazer essas coisas do dia a dia, porque o que que coloca a gente na frequência de um curso em milagres, né? E você está aqui ouvindo a gente, muito provavelmente você tem esse bichinho aí dentro, te chamando. E a frequência precisa ter um outro jeito. Tem que ter um outro jeito de viver. É essa oração, esse pedido do coração que coloca a gente nessa frequência. E aí a gente está contando para vocês, a Rai tá trazendo os bastidores dela, do que é esse outro jeito? Ah, então eu não vou trocar a internet? Não, eu vou trocar a internet, mas antes de eu trocar a internet, deixa eu olhar o que tem na mente. Antes de eu comprar o caderno, deixa eu ver qual é o propósito desse caderno aqui. Realmente é porque eu quero um caderno bonito, de capa dura, cor X, cor Y, espiral. Ah, pode ser que você seja guiada a comprar isso mesmo, e você vai lá na loja e tem um encontro santo com alguém. Ontem eu tive que. Eu tava tomando café com uma amiga e eu tava perto do shopping e eu senti de ir ao shopping. Mas assim, eu não sou uma pessoa de shopping. Falsa personalidade, ela não gosta muito de shopping.
Eu senti que era pra eu ir pro shopping e eu mandei mensagem pra minha irmã. Você quer alguma coisa do shopping? Ela, não. Você podia comprar os presentes de fulano e ciclano que eu tenho que levar, né? Aí eu fiquei com uma leve preguiça. De vez em quando a gente tem leve preguiça. Mas eu tava guiada aí pro shopping, eu já tava indo pro shopping, eu não sabia o que eu tava indo fazer lá, mas a aliança era clara de ir pro shopping. E aí eu falei, tá bom, vou lá comprar esse presente. Fiquei com um pouco de preguiça, mas. Mãe, olha o tamanho que é pra comprar o presente. Porque parece que a Fausta não sabe o tamanho que é pra comprar para as pessoas. O que é, quanto é, qual tamanho. E aí tô andando no shopping, com um pouco de preguiça. E treinando a paciência, que é a minha cartinha da semana. Aí bati o olho numa loja e falei, mas vou entrar nisso aqui. Ela, tá bom, vou desligar que ela tava na rua. Vou desligar, eu tava no celular com o meu pai, inclusive. E ele tá lá ouvindo a conversa já sem nenhuma paciência para esse rolê de blusa, tamanho, onde compra, quanto é. Eu já tava. Eu tô falando Tava isso no aqui, meio né? Coisa. Qualquer tamanho. Aí fui eu lá pra loja, a moça toda simpática, me ofereceu água, achei e tal, vi as coisas, pedi ela pra pegar tamanho. Aí eu tinha que comprar dois presentes, aí fui ver. Aí um era um de homem, outro de mulher. Aí o de mulher, mais da metade da parte de mulher tava na promoção, eu não podia comprar porque se precisar trocar, como é que você vai dar de presente da promoção para os outros? Tem isso na mente da Fausta. Então minha mãe falou: não, não pode ser da promoção. Aí do que não tava na promoção, eu olhava e falava assim: não, isso aqui não vai funcionar para ela. E aí eu fiquei, não, eu não sei quanto tempo que eu fiquei naquela loja, não, Rai, mas eu fui, eu sentei, aí eu liguei pra minha mãe pra mostrar que eu tinha escolhido, que tinha o tamanho primeiro, e ver a opinião dela. Aí ela tava chegando em casa, pediu pra eu desligar, ligar pra ela daqui a 2 minutos. Aí chegou outra pessoa na loja. Aí eu sentei lá com as camisetas, tô lá esperando. Coloquei o fone de ouvido, liguei minha mãe de vídeo daqui a pouco. Nossa, E tô eu lá na loja. E chega uma moça, achou que eu era atendente da loja, porque tem uma hora que eu fiquei sozinha, que a moça tinha ido, tava uma no provador, outra tinha ido lá em cima buscar o que eu tinha pedido. Eu falei, não, eu já vou chamá-los pra você. E eu falei, gente, tá tudo bem, paciência. A moça foi, eu falei, não, sim, presta. Porque eu realmente entendi que eu tava ali pra comprar blusa. Parecia, mas assim, parecia. parecia. Aí daqui a pouco chegou, acho que um outro vendedor, com uma moça que eu tenho quase certeza que era dona da loja. Se não é dona, é sócia. E aí, nisso, a moça tinha entrado depois que eu quase atendi ela, que ela achou até que eu fosse atender, ela estava comprando um negócio para a irmã dela, que mora fora, que tinha deixado separado, não sei o quê. E esse tal vendedor que tinha deixado, ela estava com pressa, parecia. Eu falei, tudo bem, gente. Não tô com pressa, já tô aqui, eu espero. Pode fazer o negócio dela sem. Mas eu fui me caminhando pro caixa que já tinha resolvido minha vida. Aí a moça queria, não, olha, essa blusa desse estilo que você tá aqui na promoção, é linda, olha. Ela é linda, mas eu tô com uns trens de corpo, não tô sentindo. É, não tô sentindo comprar roupa agora. Parece que vai ter uma mudança e tal. Ah, se você quer. E ela, como eu, tá acima do peso também. E aí ela começou a conversar e veio o trem de perdão. Falou, ah, se você quiser, eu falei, olha, moça, eu quero, na verdade. Ela, o que que você quer? Ela falou uma coisa assim. Eu falei, eu quero parar de usar esse corpo para ódio e autoataque. E eu comecei a conversar com a mulher nesse nível, entendeu? Parecia que era sobre emagrecer, mas assim, é isso que eu quero. O que que você quer? Parar de usar o corpo para me autoatacar. Ela deve ter olhado assim. Hã?
Você foi bem profunda, Fausto. Você foi além, literalmente. Cheguei, eu respondi isso pra ela. Pessoas normais normalmente não. A pessoa normal fala assim: ah, não, hoje não, a Fausta. Não, eu já não quero mais usar esse corpo. Gente, mas foi muito engraçado. E aí, a outra moça, não sei por que tava demorando. Eu fiquei uns 10 minutos ali, provavelmente, conversando com essa mulher, entendeu? Sobre reflexões de corpo e projeção e aceitação e imagem. Do nada, né? Então, era pra comprar blusa que eu fui no shopping? Não, precisava desse encontro. Gente, que maravilhoso. Imagina a cena, sabe? E a blusa, não. Você literalmente foi além. Fui além. E eu não sei para que serve nada disso, né? Mas eu achei esse lugar, sabe, Rai? Que, que eu vejo. Você topa treinar também, que é vamos além. Eu não vou fazer endoscopia. Não é endoscopia, parece. Ah, que nem outra experiência, eu lembrei aqui. É, fui fazer reciclagem, fui fazer a prova do Detran para reciclagem. Eu tava muito puta, porque que vergonha, eu tenho que fazer reciclagem? Como assim? Não, eu tenho que fazer essa prova de novo. Que humilha... Eu tava muito brava o dia que eu fui fazer a prova, porque eu não admitia que eu estava lá para fazer a prova. Eu tava muito brava, e eu A Fausta sentada tá assim, aqui. Na forma, por que parece que você teve que fazer reciclagem? Tem que fazer. é que assim, eu assumi uns pontos do meu marido e aí excedeu, Entendi! entendeu? Tipo assim, ele falou assim, ó, tem essa multa aqui. Eu falei, não. Eu pensava que os meus pontos era infinito. Não, Pode pode ir. colocar! Vai, pode deixar. Quantas multas que é? Três? Não, pode pôr no meu nome que eu tenho ponto suficiente. E ultrapassou esses pontos. Que eu pensava que era assim. E foi fazer Ah, reciclagem no lugar dele. não, tipo assim, 7 mais 7, não sei o que, não, dá os 21. É 21, não é? Eu acho que é, ou era na Acho que é época. 21, não sei. Então, aí tinha acho que duas multas gravíssimas e duas gravíssimas não pode. E eu nem que o não pode pôr no meu nome aqui, ó. Eu vou assumir tudo, tenho muitos pontos. Daí deu ruim, né? Precisei fazer reciclagem, deu bom. Aí fiz a reciclagem, tudo, aí fui fazer a prova do Detran. E eu Aí você tava tava lá muito brava. brava. Tava sentadinha lá, brava. Nossa, tava muito brava. Chegou uma mulher do nada. É sempre do nada. Moça, olha, eu gravo essas músicas. Ela não falou de religião, não falou nada de nada. Moça, eu gravo essas músicas aqui para Jesus. Você aceita comprar? Moça, eu gravo vídeos pro YouTube que eu falo de Jesus. E ela foi falando, aquilo eu fui murchando, assim, a raiva foi passando. Eu falei, ah, tá bom, parece que eu vou fazer a prova. Mas ali com aquela mulher, eu senti que eu tive um encontro santo ali com ela. Porque eu tava assim, tão brava, eu tava realmente brava, e ela chegou, moça, eu tenho um CD aqui que eu gravo para Jesus, você aceita comprar? E começou a contar a história da vida dela para mim, que aquilo foi tão santo que me tirou da raiva que eu tava. E foi ela contando a história dela e foi uma experiência. Então, nossa, foi muito lindo, assim. Aí depois eu pensei, falei, acho que eu vou anotar o nome dela, alguma coisa. Deu, aí fiz a prova, voltei, ela não estava mais lá. Então, senti que era só Era para me só para tirar daqui. aquilo, né? Sim. Era só para aquilo, era um presentinho dele falando: Nossa, acha que você tá sozinho aí?
Você acha que você veio fazer prova de reciclagem? Mas tem uma coisa que eu achei muito importante você trazer nessa experiência, Rai, que você compartilhou. Duas, na verdade, né? Uma, a oração profunda do nosso coração de eu quero a verdade, sabe? E aí, como você disse, ele responde todas as orações. E a segunda é, não vou esconder nada de mim. Eu tô com raiva, eu tô com raiva. Eu tô com raiva, eu tô com raiva, eu tô puta. Eu tô querendo matar o coleguinha. E não tem problema. Qual é o problema? O problema, né? Mas não é, mas assim, que parece. É quando a gente quer agarrar nesse trem. Eu tô com raiva, porque poderia. Você tá lá com raiva e bravo por causa da prova, a moça te chegar te falando que ela quer vender CD de Jesus, que ela grava pra Jesus, você fala, ah, puta que pariu. Mais uma agora? Sai Sabe? daqui, não. Deixa eu ficar aqui na minha raiva. Deixa eu agarrar aqui na minha raiva. Não, Você topou o convite? Você falou, moça, você grava pra Jesus? Me conta. me conta. Aí ela contou a vida inteira dela pra mim. Quando ela começou a gravar, contou desde a infância. Fiquei 15 minutos sobre a vida inteira da mulher. E foi muito bom, porque eu esqueci que eu tava com raiva. Dissolveu a raiva, né? Porque Sim, você topa, porque vem o convite. E você topou, e eu achei isso muito bonito nessa sua experiência. sim. De tipo, eu não vou fingir, eu não vou negar, mas também não vou me agarrar. É tipo, tô com raiva, aí vem um coleguinha, volta, volta. Obrigada. Obrigada, Jesus. Você mandou essa moça aqui. Nossa, foi lindo. E é isso que eu quero viver, sabe? De experiência, de milagres. Eu peço para ele me mostrar, para para sair disso, sabe? Se eu tô com raiva, se eu tô com medo, para me tirar, sabe? Na mente, não da situação. A situação pode A acontecer, situação não é a mesma, acontece. você tava lá, você continuou lá esperando para fazer a prova. Sim, sim, nossa, de carro estragar no meio da estrada, eu sentar dentro do carro e esperar o guincho assim, numa boa. E o que aparecer de gente, ah, isso aqui é água, do nada aparecer um caminhoneiro oferecendo água para mim, de gente parando, ó, oh, você quer alguma coisa? Disso. E eu não tá nesse lugar de raiva, de nossa, por que que eu fiz isso, não fiz? E de realmente ir além das situações, além de, nossa, eu dou risada, de tudo. Diz De, feliz. É isso. de rir, ó, outra experiência. Hoje é só compartilhar a Conta. experiência. É só isso que a Só gente quer. compartilhar. É, tava indo no médico, meu carro morreu na rua mesmo. Falei, gente, que vergonha o carro morrer no meio da rua. E eu tentando ligar o carro não ligava. Tentava não ligar. Parecia um homem que eu nunca vi na vida. Moça, bota o carro ali. Falei, moço, o carro morreu, o carro não vai ligar. Posso entrar para dirigir? Eu falei, pode. Nunca vi um homem na vida. Ele entrou dentro do carro. Vontade. Nunca vi um homem na vida. Aí pegou e estacionou o carro ainda para mim. Beleza, estacionou. Tive que ajudar a dar tranco? Tive. Deu tudo certo. Ele tentando empurrar, eu tentando empurrar, demos tranco. Aí depois ele parou o carro e tal. E aí saí do médico, ele estava lá, o homem. Fui ligar o carro não ligou. Aí eu chamei ele, eu falei, moço, você pode dar tranco no meu carro de novo, por favor? Ele entrou e deu tranco. Ele, moço, só toma cuidado, tenta não desligar o carro, tal. Eu falei, não, moço, daqui eu vou para minha casa. E foi tão divertido que ele falou assim, moço, você precisa de ajuda? Eu falei, moço, eu preciso. Você sabe dar tranco? Eu falei, eu não sei. Eu falei, ó, entra aqui. Aí ele entrou dentro do carro e ele deu uma volta, assim, no quarteirão com o meu carro, nunca vi um homem na vida. Amém. Não faça isso, gente, por favor.
Só Mas se for eu guiado, falei, porque às vezes é guiado. eu falei, tá bom, moço, entra aqui. Ele entrou aí e deu tudo certo. Deu tranco no meu carro 2 vezes. Amém. E foi. Resolveu, amém. Era o companheiro poderoso. Jesus deixou ele lá sentadinho para te ajudar nesse rolê. E Sim. aí, e treinar um negócio, né, Rai? Que aí você trouxe uma coisa muito profunda, e que é o nosso processo, né? Esse livro inteiro, esse trem inteiro, é para desenvolver nossa confiança, né? Hum. Confiança nessa voz interna. Então, se a voz interna, porque assim, pelo bom senso, não faz sentido nenhum você pegar uma pessoa que você nunca viu na vida e mandar entrar no seu carro e embora. Mas tem a guiança de. Se tem a guiança, ele confia no seu irmão, confia. E a gente precisa aprender, porque essa confiança ela é interna, é a confiança na voz. Então, meio que pro outro lado também, se eu estou experimentando algum medo, se eu estou experimentando coisa, não vai. Porque, vai acontecer alguma coisa? Pode não acontecer nada. Mas é sobre o meu relacionamento com Deus. E a sua voz interna falou: chama o moço. Amém. Amém. Eu falei, então tá. Nossa, do carro parar no meio da rua. Esse meu carro, ele tem que gravar um podcast. Tanta história que eu tenho com esse meu carro. É assim, histórias atrás de histórias. Do carro morrer no meio da rua, deu parar assim, eu falei, tá, o que eu vou fazer? Apareceu umas 5 pessoas. Não, moça, eu te ajudo a empurrar. Eu falo, ai, Jesus, obrigada. Aí me ajuda a empurrar e pronto, o carro É o vai encontro santo que embora. você precisa ter com os coleguinhas. Mas se a gente está na mente equivocada, ferrou. Não, aí começa a xingar de assim, de qualquer coisa que acontecer. Jesus está com a gente, isso a gente sabe. Mas eu falo assim de ajuda, sabe? Do parece que o carro morreu na rua. Meu, você não tá sozinha. Al- Alguém vai te ajudar, ele vai te ajudar. Não, não sei, não sei. E ele sempre manda os irmãozinhos assim. É só de empurrar o seu carro para dar tranco, já é um encontro santo ali. Já, e às vezes, tipo, na mente, né, o que parece na forma? Você encontrou esse moço para ele te ajudar a dar tranco no carro. Mas a gente não sabe o que ele estava passando. Às vezes, ir te ajudar é o que salvou ele da mente dele, que talvez estivesse bagunçada. Sim, A sim. gente não sabe. Para que serve nada. Nem Nada. essa gravação aqui, inclusive, a gente não sabe também, entendeu? A gente não sabe. Inclusive, isso aqui a gente também não sabe para que serve. Sim. Para a gente não se para dar risada pela experiência. Sim, Ó, a verdade. Está sempre comigo. Oi, ele teve aquele dia que ele me mandou outro dia, outro dia. E aí é nesse lugar, né, para quem não é familiarizado com o curso em milagres, a primeira lição é nada do que eu vejo significa coisa alguma. Não é isso? Acho que é aquelas que vai olhar para. Deixa eu confirmar. Estou dando informação errada, pode ser que eu esteja, mas assim, mas as lições iniciais, de qualquer forma, elas vão tirando o significado que a gente dá para as coisas. Para quê? Exatamente para poder significar qualquer coisa. Então, tipo, um carro travado, um carro morto, ele não é um carro morto. Ele é uma oportunidade para o encontro santo. Nada do que eu vejo nesse quarto significa coisa alguma. Amém. Então, não, a informação não foi errada, primeiro é parece. nesse quarto. Nesse quarto, nessa sala, aí tem entre parênteses, né? Nessa sala, nessa coisa. Ah, Mas é tá. nada do que eu vejo significa coisa alguma. E Uhum. aí,
Por que que a gente sofre, né, Rai? Tá vindo, tipo, tem algum lugar da mente já tem essa clareza, mas tá vindo essa clareza, acho que em termos de experiência. Por causa do julgamento, do significado, o julgamento barra significado que a gente dá pro negócio. Então, se eu vejo que um carro que morreu no meio da rua é um problema, significa que o carro deve estar com algum defeito, que eu não fiz a manutenção direito, que, Aí já começa a culpa, né? né, dá para desfiar um rosário aí de coisas que pode vir na mente, podem vir na mente. E aí você fica na culpa, você fica na raiva, você fica no medo. Mas se eu não dou um mega significado pro carro estragado, não, só o carro parou aqui. Quer ajuda? Quero, moço, obrigado. É uma oportunidade do moço me ajudar. Pronto. É isso. Amém. E aí é esse lugar que nada significa aquilo, né? Tipo, cadeira não significa cadeira, cabelo não significa cabelo, trabalho não significa trabalho. É muito além disso. É muito além. E mudou o jeito de trabalhar por aí, né? Sim. Tá sendo, né, uma desconstrução, né? Total. De tudo, né? Relacionamento não é relacionamento, trabalho não é trabalho. E é desafiador, sim, não vou negar. Mas eu sinto que é um passinho de cada vez, sabe? Não é Como que amanhã agora eu vou mudar o jeito de eu olhar para o meu marido. Não. É aos poucos, assim, de, de ver ele como meu irmão, como meu espelho das minhas ideias. E que olha, ideias, hein? E que ideias. tem muita Nossa, coisa aí nesse balaio, né, Rai? socorro. Em todo mundo, né? Com Em todo mundo. marido, em família. Nossa, Todos esses papéis que a gente assume, tem um. e sabe uma coisa assim que eu sempre tento ver amor em tudo, em tudo. Tem os treinos, tem as ideias, mas eu, o curso me ajudou a ver tudo de outra forma. Não de as ideias, mas eu falo de, por exemplo, ontem eu estava dirigindo com o meu pai e a gente estava tendo uma conversa tão gostosa. Eu falei, ai Jesus, obrigada por esse momento aqui. Obrigada por. Não era de eu estar com meu pai, mas aquele amor que estava assim, sabe? Nossa, foi tão lindo assim. Então eu peço para ele, para Jesus, eu quero ver amor em tudo. Amor do carro estragar, do meu marido trazer um sorvete para mim, da falsa me mandar uma mensagem, sabe? De ver amor em tudo. Não só culpa, não só o treino, sabe? Mas ver o amor, assim, dele, assim, pra gente, Que sabe? tá em tudo, né, Rai? Você falando isso, você me lembrou do julgamento do Espírito Santo. Ele só tem duas possibilidades: é amor ou pedido de amor. Então, é amor. No final, é amor. Que linda essa sua oração. Que, tipo, Em me ajuda a ver o amor em tudo. tudo. Ele realmente em tudo. E ontem eu tive essa experiência, assim, com o que parece ser o meu pai. A gente conversando assim, ele rindo, eu rindo. Eu senti ali, eu falei, ai Jesus, eu quero mais isso. Da minha sobrinha me chamar para pintar um desenho, um exemplo. Tia, vamos pintar isso aqui? Vamos. Eu recebi uma mensagem. Eu acho que isso que faz estar mais junto dele, assim, sabe? De, Confirmar, né? de confirmar. De ver o amor, assim, em pequenos detalhes, assim, sabe? Eu acho que isso que preenche, que alimenta a gente, né? Isso é tão importante, às vezes a gente acha que
Receber amor de uma pessoa é você ganhar um presente, você ganhar um dinheiro, você receber um elogio. Não é assim. Pode ser também, né? Pode ser. Mas às vezes uma conversa simples, um encontro aqui agora, a gente conversando, estou sentindo muito amor aqui, está sendo maravilhoso. Às vezes um encontro dos lembretes do amor, lendo livros, de ver e sentir o amor, sabe? Em qualquer Situação, coisa. circunstância, coisa, né? É esse o convite dele pra gente, né? Ai, obrigada por nos lembrar. De endoscopia não é endoscopia. Não é. Tem show do Espírito Santo na endoscopia, pra você ver que não é. E ele caprichou, fez um show. Eu gostei foi da legenda, gente. Sua mãe, olha Jesus te recebendo. Sim, sim. Ai, maravilhosa. Porque assim, às vezes nem ela sabe por que ela falou isso, né? Não, nem sabe. Aí eu olhei pra ela, tava dela, começou a chorar também. Nós duas chorando. Porque é isso. Não é endoscopia, é o amor. Meu amor. Dava estar ali naquele momento. E, e a gente já perdeu muito tempo, né? Ai, lutando contra o momento, contra o que é. Sim. E eu tenho uma sede desse amor, sabe? Tenho uma sede assim que, nossa, é o que nos move, né? Esse amor. É uma sede a todo instante, assim. Eu quero a presença dele, eu quero ele, sei lá, um beija-flor aparece pra mim, uma mensagem, não sei. Eu tenho uma sede, assim, eu me esqueço, mas ainda bem que a gente pode escolher de novo. De novo, de novo. E é só isso, né? E o ego fica enlouquecido. Como assim? Você estava irritada há 2 minutos? Como é que é? Tá em paz agora? Como? Ele não entende. Mas é exatamente isso, é uma escolha na mente. E você trouxe uma coisa muito boa, né? Que a Ligia fez até o perfil, lembre de rir. É só para a gente lembrar de rir, gente. Lembrar de rir. Só. E é maravilhoso, né? Rir, né? Ai, gente, Libertador. é muito bom. É muito bom rir. Nossa, é muito divertido. Jesus está ensinando a gente que a gente está aqui para se divertir mesmo. A gente lembrar de rir, que a gente tem que rir, tá? Vamos rir, galera. Vamos rir, vamos Vamos se rir. divertir. Vamos se divertir, sabe? Pô, carro quebrou? Vamos rir. A oportunidade do encontro só. Vamos Ih, rir. amém. É isso. E a gente só precisa lembrar. Não tem nada mais assim. A gente está aqui compartilhando experiências com vocês. E só porque elas nos fazem rir, nos lembram de acessar o amor, mas assim, só porque é na experiência também que a gente começa a ficar. Aí você olha e fala: tá bom, não era endoscopia, era sentir a presença de Deus aqui. Não era carro morto, era aprender a receber a água do caminhoneiro que passou, aprender a receber a ajuda do moço Sim, que tá na praça. sim. É um encontro E, santo. nossa, sim. Esses dias eu acordei e eu senti de caminhar. Acordei irritada, Jesus falou, vai. Então tá, né? Tô sentindo. E era num horário que eu não estava acostumada a ir, porque daí tem julgamento, sabe? Tipo,
Ah, é muito tarde, o que que as pessoas vão pensar você andando na rua, é, vão reparar na sua roupa, vão. Aquela monte de aquela lista com ego. Só botei um tênis e fui. Gente, eu mais conversei do que andei. Eu não fui fazer caminhada. Eu encontrei tantas pessoas na rua. Nossa, como que você tá? Vem cá. Aí vamos conversar. Aí, como que tá sua mãe? Não sei o que, não sei o que. Só fui pra conversar. Eu voltei pra casa, outra pessoa, Abastecida, abastecida e com fofocas. Cheio de fofoca, atualizada. atualizado o que está acontecendo na cidade. Nossa, foi muito gostoso. Assim, eu fui. Aí eu cheguei em casa, meu marido, demorei 1 hora para chegar em casa. Meu marido falou assim: Nossa, mas você demorou. E eu falei: Amor do céu, eu mais conversei a língua do que o corpo, que eu mais parava do que andava. Nossa, foi muito bom. Foi É muito, isso, nossa. porque a gente não sabe para que serve, mas você precisava encontrar aquelas pessoas. Sim, eu só senti assim: Ai, não vou não. Não, vai, bota o tênis e vai. Ah, mas tá tarde. Não, vai. Que é a vozinha do ego. Não, tá Resiste, a tarde. resistência. Nossa, aí eu parei, eu falei assim, eu senti, vai. Nossa, andei mais de 1 hora, mais conversei. E eu, assim, mudou o meu dia. Então, às vezes é isso. Se, só vai, só vai. Vai. É isso que tá aqui agora. A gente fica tentando justificar a criança, né? Sim. Tipo, qual é o argumento racional para ter criança? Não sei, moço. Não sei. Que eu precisava estar lá. Qual é o argumento para você ter que parece, né? Eu te perguntei, o que que na forma fez você ter que ir fazer prova de reciclagem? Ah, assumir as multas do meu marido. Parece que é isso. Não, você precisava encontrar a moça lá que te contava a vida inteira dela, porque ela estava precisando Gravava contar para alguém, você estava precisando receber para sair da raiva. E aí, assim. Mas a gente tem capacidade de planejar isso? Ele faz de uma forma que é isso aí, essa experiência que você contou, sabe? De tipo, aí ele vai e te manda o coleguinha. Ah, como é que tá a sua família? Não precisava daqui. É a caminhada, porque a gente. O que que acontece, né? O ego tenta colocar tudo em caixinha. Ah, não, hoje acordei mal, senti de caminhar. Então, toda vez que eu acordar mal, eu vou caminhar. Mas não é assim. Porque eu não sei quais são os meus maiores interesses. Eu não sei para que serve aquela caminhada. Essa específica serviu para você conversar com um monte de gente e mudar seu humor. Mas poderia ter sido uma interiorizada mesmo. E poderia ter se chegado na esquina e falado: Ih, quero caminhar, não. Eu tô sentindo de sentar aqui e tomar um sorvete. E amém, entendeu? A gente não sabe para que serve nada. sim, sim. Então, esse fortalecimento desse nosso relacionamento interno, para a gente captar, Guião, assim, não é isso. Tem um pedido do coração aqui, tem uma resistência do ego, eu tô vendo. Ele não quer, não, ele tá levantando esse monte de julgamento aqui. Jesus, toma essas ideias pra você aqui. Tô achando que os coleguinhas vão me julgar. Que não... Eu uma vez tava malhando 10, 11 horas da manhã. E aí eu vi muito claro que era reflexo da minha mente também, né? Mas foi muito engraçado. Aí tinha uma moça malhando. Ela, ai, não sei o que as pessoas devem pensar me vendo malhar aqui essa hora. Aí eu virei pra ela, eu tava presente na hora, eu falei, você tem flexibilidade de horário. Aí, aí ela olhou, Amei, amei. pode ser, né? Porque ela tava lá, só porque ela tem flexibilidade de horário, ela tava se sentindo culpada, porque as pessoas vão achar o quê dela? Que ela é uma vagabunda que tá na academia 10 horas da manhã, uma herdeira? Eu falei, isso que você tem flexibilidade de horário? Ela, tipo,
Às vezes você vai na academia, não é pra malhar, é pra curar a mente junto com o coleguinha, entendeu? Para malhar a mente, para fortalecer o músculo da mente. Porque parece que é pra ele, que é pra Nossa, malhar, mas não é. tá vendo essas ideias, né? O que as pessoas vão pensar? Olha isso. Gente, eu também, nossa, mas o que as pessoas vão pensar o caminhando uma hora dessa? Olha como que. A gente tem muito, a gente atrela o nosso valor àquilo que a gente faz. E ainda tem, como a gente está numa sociedade que tem crença de sacrifício e hiperfoco no trabalho, então a gente acha que se de 8 a 5 você está fazendo alguma outra coisa que não é trabalhando, tá errado. Não tá. Certo, não tá. O que você está fazendo? Tá vivendo errado, Rayana, tá vivendo errado. Olha. É. Tá entregue, Jesus, essas crenças que a gente não quer mais isso. Uma das, né? Já entregamos essa, Jesus. Né? Como é que, nossa, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de maquiagem. E eu sempre me colocava na caixinha, não. Quando eu trabalhava na igreja, eu não podia usar maquiagem. Tem que ser, né? Pura, né? A caixinha. Aí Jesus falou: Eu te amo do jeito que você é, independente se você trabalha em qualquer lugar. Se você está sentindo passar um batom vermelho, passa. Isso foi desconstruir. Ele desconstruiu até nisso, sabe? Da maquiagem. Era uma autocobrança que eu tinha. E depois, nossa, não, agora não posso usar mais. Não, gente, eu sinto e tá tudo bem. Tem dias que eu sinto, tem dias que não. Tem aquela autocobrança, sabe? Tem a autocobrança. Tem. E é uma coisa muito louca, né? Porque parece. Não, você é espiritualista, você vai colocar um batomzão vermelho para jogo, moça. Eu de vez em quando olho para isso, porque de vez em quando eu sinto de passar, Todo mundo. ou até para ir na rua. E aí eu. Parece estranho, mas não é sobre isso, né? É a aula. E amém, tá vindo, amém. Eu acho que foi muito libertador, tem sido muito libertador para mim. Não é que eu tenha hiperfoco nisso, não, mas olhar, não sei se você já reparou, aquelas. Nos últimos tempos, sei lá, 6 meses, talvez um ano, a Paulinha tem usado outras cores. Eu não sei se você reparou isso. Porque em vídeo, no Conversando com Deus e tal, e, e eu sinto que é Jesus desconstruindo isso na mente, sabe? Porque ela usava sempre branco, rosinho, azul, tipo, aquela coisa. Aí um dia ela apareceu com uma blusa marrom, eu falei, gente, bugou meu sistema. E aí eu comecei a sentir que ele desconstruindo. Não, não. Usando ela, a imagem dela para isso, para desconstruir. E tipo, não, minha filha, pode usar qualquer cor. Tudo bem, ela pode usar preto também. Porque cria um ídolo, né? Cria um ídolo. E eu acho que agora, não sei, vamos ver, né, Jesus? Mas eu sinto que agora eu curei ela como ídolo. No mês passado eu fui num retiro lá em Dayatuba, e aí eu coloquei ainda, foi muito engraçado, experiências, né, Rai? Porque toda vez que tem retiro na frequência, gente, para quem nunca foi, eles mandam pra gente, eles pedem pra gente compartilhar a oração do nosso coração. E dessa vez foi no site com algumas perguntas, que antes era um e-mail, manda um e-mail contando o que que tá. E aí nesse no site com algumas perguntas e todas eram obrigatórias, inclusive a última, que era tipo, ah, tem mais alguma coisa para compartilhar ou alguma coisa assim.
Eu coloquei as orações do meu coração lá, né? Mas desafio, né? Aí eu tentei mandar, não mandou. Aí eu mais uma coisa para compartilhar, eu falei, ah, também se der para terminar de curar o ídolo Paulinho nesse retiro vai ser bom. Aí eu escrevi isso e eu falei, não precisa dessa parte. Eu escrevi mais uma frase e isso no final. Eu falei, não precisa dessa parte. Ai, eu enviei sem ver, só apareceu obrigada. Amém. Então eu também precisava saber que eu estava curando ela. Sim. Era cura para ela. E foi esse lugar dele desfazendo isso, sabe? E de trazendo o que você falou. Somos iguais, somos irmãos. Ela é uma companheira muito poderosa, eu sou muito grata a ela, porque ela sustenta esse treino da mente e abriu esse caminho, que é essa oportunidade que a frequência é para a gente de treinar esse ensinamento do curso, mas é só isso. Ela é uma irmã, tá na frente, é minha professora, é minha companheira poderosa, mas ela não é, sabe? Tipo, colocar lá em Sim. cima, como você trouxe do pessoal da igreja, né? Tipo, na igreja é mais clara a hierarquia. Quando a gente vai para o espiritualismo, às vezes não é muito claro, mas tem essa ideia na mente que a gente precisa desconstruir. Que a gente pode fazer Sim. qualquer coisa e virar ídolo na rádio. Qualquer coisa. Até a maquiagem, unha, também já tive com treino com cor da unha, de fazer não a unha, até nisso, sabe? É isso. E não é sobre fazer ou não unha. Não é sobre a maquiagem. Não é. É sobre, né? É isso, sobre as experiências e as ideias que a gente vai observando na mente, vai liberando, e os encontros santos que a gente tem que ter no meio do caminho. E, e é isso, esse desfazer, Literalmente. literalmente, Da mente. Literalmente da da mente. mente. Você falou isso, eu lembrei que eu fui numa palestra esse final de semana, aí o moço trouxe um slide com desenvolver-se. Mas aí o que, que ele fez? Ele separou tracinho, envolver, tracinho, ser. Que ele Hum, falou que o desenvolver é a gente se desenvolver. E se desenvolvendo, no caso ali, ele estava falando meio que de outras pessoas, mas eu recebi como? A gente se desenvolvendo dessas ideias que a gente acha que a gente é, desses sim. autoconceitos. Tipo, tirar esse envolvimento, separar. Deixa eu tirar esse envolvimento aqui, ó. Eu acho muito que eu sou essa pessoa aqui. Então, deixa eu desenvolver isso aqui, ó. Deixa eu separar esse negócio, isso aqui. Tudo que não é amor, não sou eu. E tudo que não é amor também não é o outro. Então, Então, que ele nos dê olhos de ver só amor, como você trouxe. Só amor em tudo. tudo é muito. Hum, hum, E assim, eu sinto de trazer que vem o medo, vem a raiva, vem qualquer sentimento, mas a gente pode escolher de novo, escolher ver o amor. Não é que a gente vai deixar de ter esses
essas emoções e sentimentos, mas a gente pode escolher de novo, mudar. Nossa, que raiva, Jesus, o que que é essa raiva aqui? Eu entrego? Tô, tô pé da vida. Nossa, Jesus, eu tô com muito medo de entregar. Eu tô nesse treino assim de tudo entregar para ele. Tudo, tudo. Às vezes Inclusive vem, o medo de não de entregar, né, Raia? sim. Nossa, às vezes vem um desconforto, não, vamos entregar. Entregar. E pode ser escrevendo, pode ser mandando um áudio para ele, mandando um áudio para algum irmãozinho, pode ser deitado na cama, falando com ele e tirar que tá aqui, sabe? O desconforto que tá, que é mágico. Aí o milagre vem, de realmente entregar. Tô sentindo, nossa, eu tô com muito medo aqui, Jesus. Vamos lá, vamos entregar. Entrega que, nossa, é maravilhoso. Esse treino de entregar realmente tudo para ele. Não deixar passar nada. Não esconder nada. Entregar tudo mesmo. Ele fala isso com a gente, né? Inclusive, o vídeo dessa semana do canal foi sobre isso. Ontem ele me deu a sessão em que ele pede: preciso que você seja muito honesto, que você não esconda nada de mim. E não é porque ele não sabe, gente. É porque a gente precisa tomar consciência e entregar voluntariamente, né? É o que a Rai falou. Voluntariamente. Entregar. E se eu acho que eu ainda não dou conta de entregar, e, e é muito bom você trazer isso, porque eu sempre falo isso aqui no canal, sobre esse treino de, não dou conta de entregar ainda, então estou entregando o que eu não quero entregar. Mas, sendo bastante sincera e honesta, por um bom tempo esse ano, eu fiz isso da boca para fora, sabe? Aí não funciona, gente. Não funciona. Só um spoiler, assim. Não adianta. Então é assim, Jesus, ó, esse treino aqui tá difícil. Eu realmente não sinto que eu dou conta de te entregar isso ainda. Eu quero controlar. Eu quero que seja esse o resultado dessa situação aqui. Eu ainda tô querendo que isso aqui aconteça. Mas eu te entrego. Te entrego esses meus Tudo. desejos. Amém. Entregar tudo. Não esconder nada. Nada, nada. Hum. Tem mais alguma coisa brilhando aí, Kai, para compartilhar? Hum, fica, tô em paz. Hum, também. Muito obrigada, minha irmã, por esse encontro santo. Obrigada a você que está nos assistindo. Deixar o Instagram da Rai aqui embaixo. Se vocês quiserem chamar ela para. Parece que é cuidar do Instagram de vocês, né? Se vocês fizerem encontro santo com ela. Curar a mente junto comigo. A mente junto com ela. É, fica o convite. Hum, obrigada, Rai. Eu que agradeço. Nossa.
Que delícia. Vontade de gravar um por semana, fala. Vamos Quem sabe? fazer. Eu tenho que ter essa ideia na minha mente, que eu tenho que voltar mais para coisa e vamos repetir, né? E vamos, porque parece que é para gravar, mas não é. É sobre esse encontro aqui. Sim, sim, que delícia. Hum, fica aí, Rai. Gente, beijo grande, obrigada. A gente se vê no próximo vídeo.